onde diz o seguinte: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, o teu filho, possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma. Filha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando Jesus viu, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Amém? Só esclarecendo um pouco para os irmãos, viu? Para que vocês não confundam. Na linguagem original, não tem essa palavra jejum não, viu? Isso foi posto na Bíblia, que não faz mal nenhum você jejuar. Essa casta tem muita gente por meio de oração. Não é porque se você passar fome o diabo vai ter medo de você não, viu? Fazendo um jejum não. Na linguagem original não está escrito jejum. Essa caixa de demônio não sai por meio de oração. Mas aplicamos o jejum que faz um casamento perfeito. Você renuncia a uma coisa boa que é comida por uma coisa muito melhor que é Jesus. Só para vocês ficarem cientes, para vocês não terem nenhum misticismo e acreditarem que tem que ficar sem comer, que senão não expulsa o demônio, não. E eu estou falando isso porque aconteceu ontem, né? Aconteceu ontem um caso que foram lá. E a pessoa comentou se a questão do jejum, se ela não estava jejuando, não poderia expulsar demônio. Eu falei, não tem problema com isso não, mas não é o seu jejum, nem a sua fome, nem o seu alimento, nem a falta de alimento que vai expulsar o demônio, não. É o nome de Jesus que é poderoso. Basta você crer que se for demônio, você falar, sai em nome de Jesus, ele tem que sair. Tem que sair. Não se atente muito para essas coisas não. E a gente vai entender por que ele falou que não sai a não ser por meio de oração. Aí sim, ele vai ter um pouco de medo de você. Mas vamos lá. O contexto dessa história toda é o seguinte: Jesus resolveu dar um passeiozinho, vamos ali orar. Levou 3 discípulos com ele, né? Os 3 discípulos que todo mundo mais conhece, que sai sempre com Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Jesus sobe ao monte para orar, lá ele se transfigura, aparece lá a figura de Moisés, de Elias, um representando os profetas e o outro representando a lei. Pedro fica logo tonto, fica logo nervoso quando vê aquela situação, afinal os caras já tinham morrido. De repente ele está vendo ali a imagem dos caras ali conversando com Jesus, começa a se assustar e tal, e tem aquela conversa toda. Jesus diz, não conte a ninguém, viu? Jesus agora vai descendo do monte com os 3 discípulos. Se tinham 3 lá, então sobraram quanto aqui embaixo? 9, né? São 12 discípulos. Então tinham 9 discípulos. O engraçado nessa história toda é que Jesus, no capítulo 6 de Marcos mesmo, você vai entender que Jesus aí começou a dar poder a esses discípulos. Vou enviar vocês de 12 em 12. Vocês vão expulsar demônio, vocês vão curar enfermos, vocês vão ressuscitar mortos. E pasmem, Judas está nesse meio aí também, viu? E esses discípulos saem para fazer essas maravilhas e voltam tão alegres. Nós expulsamos demônio, nós fizemos tantas coisas. Só que no meio dessa caminhada, quando esses discípulos voltam, ele se depara com um pai desesperado com seu filho ali, possesso. E o pai não estava nem levando muita fé
que os discípulos podiam fazer alguma coisa, mas ele no desespero teve que ir atrás, porque ele já tinha gastado muito dinheiro, já tinha feito tudo que ele podia entre os médicos, entre os curandeiros. Em Israel era muito comum pessoas serem pagas para fazerem exorcismo, né? As pessoas eram pagas, algumas pessoas eram exorcistas profissionais para poderem expulsar demônio, para fazer alguma coisa. Tinham curandeiros lá, que não é a mesma conotação de hoje, mas eles tinham pessoas que recebiam dinheiro para fazer algumas curas e expulsarem demônio. Então o cara já tinha gasto muito dinheiro, o desespero de curar o filho dele, de expulsar aquele demônio da vida do filho dele. Bom, aí disseram, ó, tem uns discípulos aí, de um tal de Jesus, que fazem milagres também. Afinal, a fama já estava correndo, né? Eles foram de 12 em 12 em cidades, já tinham ressuscitado mortos. Pô, se o cara ressuscita morto, vai ser fácil para ele expulsar esse demônio de meu filho. Pronto, eram 9 discípulos. Ninguém conseguiu expulsar. Mas uma coisa que me chama a atenção, se eles já tinham acabado há pouco tempo de expulsar vários demônios, de curar vários enfermos, de ressuscitar morto, por que eles não conseguiram aliviar a dor daquele pai? Por que eles não conseguiram curar agora aquele menino, expulsar aquele demônio? A gente leu, né, que Jesus falou, ó, essa casta aí só sai por meio de oração, viu? E por que vocês acham que isso aconteceu? Eu tenho a minha explicação, aquilo que eu entendo, aquilo que a palavra falou comigo. Quando você é usado por Deus, quando você faz uma sequência de milagres como eles fizeram, muitas vezes aí agora vai entrar a sua carne, muitas vezes vai entrar a sua vaidade. Afinal, você foi usada pelo Todo-Poderoso, você disse uma revelação que bateu certinho, você botou a mão e expulsou, você ressuscitou um morto. Vai entrar a sua carne em algum momento, você vai se sentir agora poderoso, esquecendo-se muitas vezes que quem te deu o poder foi Jesus Cristo. Muitas vezes na nossa vida, a gente, com a nossa intimidade com Deus, com a misericórdia de Deus, nós realizamos alguns milagres. Eu já realizei alguns milagres. Ao fazer um evangelismo uma vez lá na rua, eu cheguei no trabalho, a minha filha queimando de febre, a pequenininha que está ali. Eu falei, não é possível, eu vou fazer a tua obra aqui, evangelho, tem alguma coisa errada. Ela estava bem, aí minha esposa falou assim, não, ela estava bem, do nada ela, na hora que ia começar o evangelismo, e eu peguei, eu não me lembro com quem eu falei do lado de fora, eu falei, peraí que eu vou aqui orar aqui dentro. E aí peguei minha filha, levei para o quarto, fechei a porta e comecei a orar e repreender. Falei, porque eu aprendi uma coisa com o pastor, é o seguinte, se for demônio tem que sair. Posso falar que você me ensinou a dar um beliscãozinho? Pronto. Porque o pastor me ensinou o seguinte, olha, quando não for demônio, para se descobrir, se a pessoa estiver lá manifestada, você está mandando sair em nome de Jesus, não saiu, chega do lado, dá um beliscãozinho, que se a pessoa falar, aí não é demônio, é carne. Eu não vou comentar aqui, que eu já fiz isso com o filho de alguém, mas não está aqui não. Era pequeno, me levaram para lá e disseram, ó, tá endemoniado. E o pessoal falando os salmos lá, como se fosse um mantra, lendo o Salmo 91, achando que o diabo vai ficar com medo dos salmos, E aquele negócio todo parecendo um ritual e nada. E o menino nada, eu saí em nome de Jesus, nada de sair. Eu lembrei do pastor falando. E o menino gosta tanto de mim hoje, glória a Deus. Ele, Fábio, me vê na rua. Você queria ficar com trauma, mas não ficou. Quando ele deu mole, todo mundo tava ali, eu encostei junto dele e fiz, deu um beliscão, ele falou, ai, eu fique quieto, rapaz. Aí começou a acessar, tá ali minha esposa de prova, aí começou a parar. Porque o menino tava dizendo que eu tô endemoniado, eu quero matar. O menino pequenininho, devia ter uns 7 anos, sei lá, 6 anos. Tava já assim, assistindo muito o desenho do Ben 10, aí ficou assim, revoltado. Aí eu lembrei do que o pastor falou, né? Falou, vou dar um beliscãozinho de leve, apertei de leve, com carinho. Foi um beliscão santo, viu? Quando ele fez, ele quietou, então, né? Deu resultado. Porque o poder, na verdade, está no nome de Jesus. Se é demônio, tem que falar, sai em nome de Jesus e acabou. Não tem que duvidar em nada, não. Tem que ter dúvida, não. Você tem que ter certeza. Porque não é você. É o nome poderoso de Jesus. É você crer que o nome de Jesus Cristo, ele é poderoso para expulsar. Mas como é que você crê? Você só pode crer em quem você conhece. Você só pode crer em quem você tem uma intimidade. Você só pode crer em quem você tem uma comunhão. Você sabe o que estava acontecendo com os discípulos? Eles receberam um poder, mas eles ainda não estavam preparados. E nós sabemos disso, porque Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles estavam ainda perplexos com tanto poder, admirados. Jesus deu o poder aos discípulos e eles fizeram maravilhas ali. Fizeram muitas maravilhas, mas eles mesmos não reconheciam a Jesus ainda totalmente. A ponto de quando Jesus, como o pastor pregou aqui, a ponto de quando Jesus acalma lá o mar e o vento, eles ficam assim, quem é esse? Que vergonha para os discípulos perguntar quem é esse, que até o vento faz emudecer, o mar se acalmar. Chega Jesus do outro lado, os demônios realmente reconhecem Jesus, os discípulos que andavam não conhecem.
O demônio fala logo assim: viesse fazer o que aqui, filho de Deus Altíssimo? Quer dizer que os demônios conhecem e os discípulos que andavam lado a lado ainda não conheciam quem era Jesus. E é isso, receberam poder e fizeram maravilhas. E aí foram curando, foram expulsando o demônio, ressuscitando mortos, e começaram provavelmente a se achar. Afinal de contas, Jesus deu poder, eles estão conseguindo fazer tudo. Só que quando Jesus fala que é por meio de oração, eu entendo que a oração me aproxima de Deus. Você entendeu? A falta de fé deles, Jesus falou, geração incrédulas, com ele também, com os discípulos também. Ou seja, eles tiveram uma falta de fé. Aquele tipo de demônio, por algum motivo, ele não saiu. E o que Jesus dá a entender, que foi uma falta de comunhão. Afinal, eles tinham recebido o poder e estavam andando conforme eles queriam. Então precisava de oração. E para que oração? Para eu conversar com alguém que eu creio que existe. Com alguém que tenha poder suficiente para também me dar poder para eu poder ajudar outras pessoas. A oração para expulsar o demônio não é para o demônio ver que você está sem comer ou porque está orando, não. É para você acreditar em Deus. A oração aproxima você de Deus, não o demônio de Deus. Se você perceber, quando você ora e você começa a derramar suas lágrimas na presença de Deus, parece que você fica mais forte. Parece que de alguma forma você cria uma intimidade maior. A conversa com Deus gera uma comunhão, um contato, vocês têm algo em comum. Um pai e um filho ou uma filha conversando. E aí você começa agora a dialogar com Deus. E de alguma forma você lendo a Bíblia e orando, aí você vai entender: poxa, Jesus falou isso. E, pô, Jesus, eu me lembro que o Senhor falou isso mesmo. Aí vai te dando um poder também, um poder espiritual. Você começa a acreditar: realmente, Jesus falou. Por que eu acredito nisso? Aí eu falei com uma pessoa e disse assim: ó, irmã, não tem problema se você tiver medo de expulsar o demônio, não. Ele vai saber? Vai. Mas ele não tem que sair pro seu nome. E como é que eu sei disso? Porque o primeiro demônio que eu expulsei, quando é minha própria esposa, quando ela ainda estava no mundão lá, eu tomando um banho, dando banho nela, que ela estava embriagada. E aí o capeta já gostava de pegar ela quando ela estava embriagada. E aí começou a dar aquela risada. Eu comecei a tremer todo, o espelho começou a se arrepiar. Eu frouxão, eu falo: meu Deus. As pernas começaram a tremer, mas só que o amor pela minha esposa falou mais alto também. E ele falou assim, e eu perguntei: não sei se o pastor se lembra. E eu perguntei: vem cá, pastor, eu estava com medo. E o bicho falou que eu estava com medo. Aí o pastor falou assim: ele é igual um cão mesmo, farejador, ele sente o medo. E aí ele falou: você está com medo? Assim, a voz está transformada mesmo, parecendo um filme de terror. Deu aquela risada macabra, eu me tremi todo no banheiro. Meu Deus, eu, novo ainda, né, de uma certa forma na fé, né, não tinha essa coisa toda. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Você está com medo? Eu falei: olha, você quer saber de uma coisa? Tô com medo mesmo, mas você vai sair em nome de Jesus. Lá, puf, no chão. Quando ela levantou, parecia que não tinha nada. Ela: o que foi que eu tô fazendo aqui? Eu falei: nada. Medo eu tava, não. Eu tava apavorado. Nunca vi aquilo na minha vida. Afinal, eu venho de uma crença que não acredita praticamente em nada, né? Minha família toda é dessa denominação que acredita que Deus não faz mais nada hoje em dia. Então, de repente, eu comecei a vir aqui e a gente já tinha um pouco de conhecimento, mas nunca é a mesma coisa na prática. E aí, quando Deus me usou para expulsar esse demônio, eu entendi que não importa se eu estou com medo ou não, rapaz. Quem vai expulsar é o nome, é a fé que eu tenho no nome. O medo faz parte do ser humano. Você sente medo porque você é ser humano, então não se sinta diminuído, não se sinta rebaixado, não se sinta ninguém porque você tem medo, não. Tenha medo, mas muito maior do que o seu medo, tenha coragem de invocar o nome de Jesus Cristo, porque ele diz: olha, aquele que invocar o meu nome, ele vai responder em um momento de angústia, rapaz. Eu não importa se você tem medo ou não. Pode ir tremendo mesmo. Meu Deus, e aí para eu expulsar? Vá com medo, mas agora vá com fé. E a fé não importa, ela não vai muitas vezes tirar o seu medo, porque a fé, ela é aquela certeza, mas a certeza, ela não age nas suas células. De qualquer forma, a certeza, de alguma forma, ela não vai tirar o seu medo total. Agora, conforme o tempo vai passando e você vai exercitando, aí você melhora, aí você começa a perder o medo. Porque como é que a Bíblia diz? Se você tiver uma fé, não é do tamanho não, irmão. É como um grão de mostarda. Leia direito, você vai ver. Não é do tamanho de um grão de mostarda. É como um grão de mostarda. Que é uma das menores sementes, mas depois que plantar, ela se torna uma grande árvore frondosa. A fé é assim, ela pode ser pequena, mas se você regar ela, ela vai se tornar gigantesca. Tem muita diferença entre ser do tamanho e como um grão. Não é do, é como. Isso significa que você tem que regar a sua fé. É normal. Nós acabamos de ler o cara desesperado dizendo: eu creio. Logo em seguida ele: mas me ajuda na minha falta de fé.
Ele não estava crendo. Ele tinha até alguma fé para levar até lá. Mas crer mesmo, porque se fé é a certeza, e eu duvido, eu não tenho fé. Então nós temos que entender que o nome de Jesus ele é suficiente. Se você está com medo, ou se você não está com medo, pelo menos creia que o nome de Jesus é poderoso para fazer essas coisas sobrenaturais. Aí os discípulos agora, o que é que acontece? Todos cheios de si, afinal de contas tinham feito maravilhas. Quando vai se deparar com um tipo de espírito talvez mais forte, a gente não tem a noção do que aconteceu naquele momento, porque afinal de contas eles estavam com poder ainda, tinha expulsado. Mas chega diante daquele espírito imundo e não consegue expulsar. Aí os escribas, é um prato cheio, né? Os escribas agora começam, provavelmente, creio eu, né? Ali entre eles falando assim, charlatão. Não expulsou nada, porque os escribas muitas vezes não viram o que esses apóstolos fizeram em outros lugares. E agora de repente quando tem alguns escribas ali para ver, o cara não consegue. Eles aí ficam atônitos, rapaz, a gente não conseguiu expulsar. E esses escribas ainda ficam aí dizendo que a gente não é de nada. Seu mestre também é fajuto. É tudo porque a Bíblia diz que eles estavam discutindo quando Jesus desceu do monte. Não, estava discutindo. Jesus agora desce do monte e vê lá os escribas discutindo com seus discípulos. E aí, o pai do menino toma essa palavra e diz, é porque eles não puderam expulsar. Eles não puderam fazer nada pelo meu filho. Tem umas traduções que falam que com lágrimas o pai suplicou mesmo. Mas se tu podes fazer alguma coisa, ele quer dizer, se tu podes, faça. Jesus fala assim, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Mas Jesus às vezes faz umas coisas que nos deixa assim meio... Eu estou desesperado e Jesus me pergunta se eu posso crer. Eu tenho certeza que eu não estou crendo. E aí, como é que fica a situação? Meu? Se tu podes crer, tudo é possível que crer. A ponto do pai do menino tão desesperado, falar, eu creio, ele largou logo de cara. Eu creio, mas ele não estava crendo. Mas o desespero é tão grande. Eu não sei se você identifica isso na sua vida, ou se você já passou isso em algum momento. De você querer tanto milagre, de você precisar tanto de um milagre, que você abre sua boca e diz, eu creio, mas você sabe que você não crê nada, né? Você fala, eu creio, meu Deus, eu creio. Mas no fundo a gente não crê nada, a gente só está falando com a boca mesmo. Mas o coração, que é aquilo que Deus conhece, sabe que não está crendo. Mas uma lição que nós temos que aprender aqui com esse homem, é que embora ele tenha mentido entre aspas, né? Dizendo que crê sem crer, ele se redimiu ao falar, me ajuda na minha incredulidade. Nós temos que chegar diante de Deus e dizer, me ajuda na minha incredulidade, porque eu não creio. É feio, né? Mas é a verdade. E Deus não resiste a um coração arrependido, a um coração sincero. Quantas vezes a gente fala, eu creio, Deus, eu creio, mas a gente não crê. Vamos abrir a boca e vamos falar a verdade. Deus, eu não creio. Eu quero crer. Então me ajuda na minha falta de fé, porque eu não estou conseguindo. Me ajuda a ser diferente. Me ajuda a acreditar. Mas a Bíblia já lhe deu uma lição mais ou menos como é que você vai acreditar. É orando. E se você está orando e não está conseguindo acreditar, tem alguma coisa errada na sua oração. Tem que ter alguma coisa errada. Você não deve estar sendo sincero o suficiente para Deus. Não é possível. Porque a palavra dele garante que ele de maneira nenhuma vai despedir de mãos vazias aqueles que se achegarem até ele. Porque quem busca vai encontrar. Se você bater, vai se abrir. Então tem que ter alguma coisa errada na minha e na sua oração. Eu acho que a gente está chegando diante de Deus e querendo inventar palavras bonitas, querendo falar coisas para justificar a nossa falta de fé, quando na verdade a gente tem que chegar mesmo diante de Deus, se humilhar e dizer, me ajuda na minha incredulidade, porque na verdade, Senhor, eu não creio. Eu quero crer, e o Senhor sabe que eu quero crer, mas eu não creio. E talvez assim, numa constância de oração, nós comecemos a crer mais. Porque a oração ela vai trazer uma intimidade com Deus. A leitura vai trazer um conhecimento de Deus. Eu não posso crer em quem eu não conheço. E para eu conhecer eu tenho que ler a Bíblia. E para eu ter comunhão, para eu ter ser achegado com Deus, eu preciso conversar com Ele. E só se conversa através da oração. Aqui Ele está falando comigo, é uma conversa, mas uma conversa somente dele para mim. Quando eu leio a palavra, é Deus falando comigo. Mas quando eu oro, sou eu falando com Ele. Quando eu abro a minha boca e confesso todos os meus pecados, e nunca mais eu falei isso aqui, mas deixa eu dizer, viu? Pecado
tem nome. Ah, Deus me perdoa pelos meus pecados? Não, Deus me perdoa porque eu xinguei. Deus me perdoa porque eu blasfemei mesmo. Deus me perdoa porque eu traí. Deus me perdoa porque eu menti, eu falei isso e isso. O pecado, ele tem nome. Aí talvez você pense, mas se Deus sabe todas as coisas, por que eu preciso falar a Deus? Afinal de contas, aqui também nessa lição, Deus chega para o cara desesperado e pergunta assim, vem cá, há quanto tempo é que está acontecendo isso? Imagine o pai desesperado, rapaz, querendo logo um milagre urgente, e Deus ainda pergunta, há quanto tempo está acontecendo isso? O cara querendo um milagre urgente, e Deus quer saber há quanto tempo. Ele sabia, mas o que Ele realmente quer de nós, é que nós conversemos com Ele. Porque até no mundo físico aqui, fora da igreja, as pessoas pagam para ir para psicólogos. E o que é que os psicólogos fazem? Ouvem. Você desabafa. Isso significa que a ciência ela vai explicar que de alguma forma você falando, contando, botando para fora algumas emoções, você se cura de algumas coisas. Você se trata. E se você conversar com um psicólogo e já resolve algumas coisas, imaginem você conversar com Deus. Mas tem que crer. Tem que crer que o psicólogo dos psicólogos é Jesus Cristo. Então quando você conversa com ele, não é porque ele quer saber o que você vai falar, porque ele já sabe. Ele quer que você saiba que ele está ouvindo tudo que você está falando. Porque se eu falo para ele, Deus, é isso e paro aqui, eu vou ter minha fé vazia. Porque a fé ela precisa de um exercício, ela precisa ser regada. Então eu preciso conversar, desabafar com Deus, para eu ter a certeza que Ele está me ouvindo. Porque se eu consigo duvidar falando, imagina agora sem falar. Se eu falando, eu ainda duvido que Deus vai fazer alguns milagres na minha vida. Imagina se eu não falar nada. Então você tem que desabafar com Deus e começar a dizer mesmo, Deus, a minha família está assim. O Senhor está vendo, né? O que é que eu faço para melhorar? O que é que eu posso fazer, meus? Você falando, dizendo que sua família está assim, você vai ter a certeza que você falou. Se você falou, você vai ter a certeza que Ele ouviu. Mas se você não fala nada, você vai ficar assim, não, Deus é onisciente, onipotente, sabe de todas as coisas, então Ele sabe, não. Mas é preciso que você, dentro do seu coração, entenda que Ele te ouviu. E uma das maneiras de você entender que Deus te ouviu, é você abrir a boca e falar. Não é para Ele, é para você. Está pensando que abrir a boca e confessar as coisas para Deus é para Ele? Não, é para você. Para você ter a certeza absoluta que tudo o que você está falando está sendo ouvido. Não, Deus pode até não me responder como eu quero, mas Ele está me ouvindo. Porque mesmo no nosso meio, ainda existem os céticos. Existem aquelas pessoas que, se não abrirem a boca, no seu coração, no seu subconsciente, ainda vão duvidar que Deus possa entrar com providência, porque Deus talvez não tenha entendido ou ouvido. Uma coisa é dizer que Deus é poderoso, uma coisa é dizer que Deus é onisciente, que sabe todas as coisas, e outra coisa é você crer e sentir. Eu sempre costumo dizer para minha esposa que há diferença entre saber e sentir. Bom, saber que adultério é pecado eu sabia, mas eu adulterava, porque eu não sentia na pele. Saber que dor de cabeça incomoda, que eu tenho que tomar remédio, eu sabia, mas eu só tomo remédio quando dói. Tem muita diferença entre saber e sentir. Quando você sente, é diferente. Não é teoria, é prática. Então quando você começa a conversar com Deus, você tem esse momento de oração, você agora vai acreditar que o nome de Jesus é poderoso para expulsar qualquer demônio. Quando Jesus fala para o discípulo, ei, só sai por meio de oração, significa que os discípulos estavam só conversando, já tinham feito alguns milagres, já estavam se achando de alguma forma e não estavam tendo mais uma comunhão com Deus. Eles sabiam orar. Jesus já tinha ensinado um modelo no Sermão do Monte. Eles sabiam como orar, mas eles não estavam fazendo mais isso, simplesmente por causa do poder que foi dado. Creio eu que eles se soberbeceram um pouco e esqueceram de dar glória àquele que realmente merece a glória. Se esqueceram de se achegar àquele que realmente é o dono do poder. Eu acho que eles esqueceram que o poder foi emprestado, não foi dado. O poder é para manifestar no momento certo e correto. E talvez você, no seu lar, na sua rua, em algum momento, se esqueceu de quando Deus um dia te deu poder nas suas mãos, talvez através da sua língua, para abençoar, para evangelizar, e talvez você não tenha nem percebido. E algumas pessoas que tiveram esse poder e usaram, se soberbeceram tanto, que desviaram seus caminhos. Nós temos que sempre estar firmados em entender que o poder vem de Deus, que os dons vêm de Deus, nada vem de nós.
O diabo ele não vai temer a sua oração. A sua oração é para que você tema e encoste mais em Deus. Porque você encostando em Deus, você sabendo que você está do lado dele e que ele está realmente em você, você não vai ter medo de nada. É por isso que há uns tipos de demônio que só sai com a oração. Porque ele sabe que você não está crendo que o nome de Jesus é poderoso ali para expulsá-lo. Uma coisa é Jesus te ordenar e por misericórdia da vida do outro acontecer um milagre. E outra coisa é Jesus não falar nada, mas acontecer na sua vida uma situação que você deve provocar esse milagre. E para você provocar esse milagre é preciso que você esteja em eterna comunhão com Deus. Você não pode estar em uma comunhão hoje e amanhã não. Você tem que estar todos os dias, porque você não sabe o dia que vão precisar da tua unção, do teu poder, que não é seu, mas é de Deus. Você não sabe o dia que alguém vai te chamar. Que alguém vai te chamar para levar uma palavra. Que alguém vai te chamar para fazer oração por um enfermo. Que alguém vai te chamar para fazer uma expulsão. E todas essas coisas se resumem no poder de Deus, não é nada seu. Mas se você ora constantemente, se você tem uma intimidade com Deus constantemente, vai acontecer algum milagre. Deus vai te usar. Porque você o conhece e Ele também te conhece. Quando nós acordamos, quando nós nos preparamos para sair de casa, nós nos vestimos. Nós estamos preparados para o momento que a gente vai sair, para o lugar onde for, a gente se veste de acordo com o local. Então é a mesma coisa. No cristianismo, no mundo espiritual, você tem que estar sempre vestido. Você não tem que ser pego nu espiritualmente. Você tem que estar sempre vestido porque você pode ser chamado a qualquer momento para a batalha. E se você estiver despreparado? E isso eu já falei, não importa se você tem medo. O medo faz parte, infelizmente, da situação humana. O que você precisa é começar a regar cada vez mais essa semente como um grão de mostarda, para que a sua fé comece a crescer. Exercita a sua fé. Acredita naquilo que você está impondo às suas mãos para que dê certo. E quando eu falei sobre o título dessa pregação, que eu falei só Jesus na causa, sabe por quê? Porque assim como esse pai tentou os discípulos, assim muitas pessoas procuram o pastor, muitas pessoas procuram a mim, muitas pessoas procuram as irmãs aí do grupo de intercessão, muitas pessoas procuram várias pessoas para fazer um milagre na vida dela. Ore por mim, faça isso, está muito difícil, eu não consigo. Mas eu quero dizer para você que existem milagres que só Jesus na causa, meu. Ninguém pode expulsar aquele demônio, somente Jesus Cristo. Há situações na sua vida que ninguém vai poder fazer nada, nem o pastor, nem ninguém. Somente o mestre dos mestres vai poder realizar esse milagre na sua vida. Há situações que você vai precisar erguer a sua cabeça. Há situações que você vai ter que tomar posse da sua herança. Há situações que Deus vai mandar você levantar. Você precisa se erguer. Eu queria convidar aqui uma parte do grupo das senhoras para estar louvando aqui com a gente. E dizer para você, levanta a sua cabeça. Ergue-se. Você precisa acreditar que Deus está te dando uma ordem para você levantar e não ficar sentado, parado. Levantar espiritualmente.